Olá, meu nome é Ana Maria Pereira Lopes. Eu vou apresentar aqui para vocês uma terceira autora, dentre os autores que eu me propus aqui apresentar como fundamentais para o trabalho com a infância a partir da psicanálise. Essa autora é Françoise Doutor, e ela também é uma das autoras que eu sempre digo que é muito importante para o campo da clínica, mas também para o campo aí da educação e do cuidado com crianças. O que eu vou estar apresentando aqui, né, vocês vão ver que é a edição de uma aula que eu dei há algum tempo no curso de psicanálise, quando lecionava psicanálise no ensino superior, eu optei por fazer uma edição, tendo em vista que ali haviam alunos perguntando para mim. Evidentemente, as falas dos alunos não estão contempladas na aula, mas eu procurei tirar o melhor do que eu pude fazer a partir da inspiração de alunos interessados, enfim, no que estava sendo debatido. Então, optei por trabalhar com o conteúdo já pronto. Boa aula. Em alguns momentos vocês vão ver que tem ali edições claras, enfim, mas bastante inspiradoras para fazer questões. Um pouquinho da obra dela, então vocês vejam, né? Ela nasce uns 30 anos depois que Melanie Klein, ela é mais contemporânea lá ao Winnicott, ela tem uma história de educação severa e restritiva, ela tem uma história bastante dura lá com relação a uma irmã que morre, uma culpabilização da família, uma história de uma mãe depressiva, que são coisas bem interessantes que a gente vê nesses autores a vida não era fácil para ninguém nessa época, né? Vou cá entre nós, né? Mesmo para as pessoas mais abastadas, né? Olha a, a, o caso Dora, né? Enfim, e a Ana O, né? E mesmo as pessoas sendo abastadas economicamente, os vínculos, as relações, eles eram muito pouco burilados do ponto de vista da possibilidade das pessoas serem, né? Enfim, então ela faz uma formação primeiro em enfermagem, vai fazer medicina bem depois. E ela se dedica aí às instituições de psicanálise, principalmente na França, né? Na França, na verdade, né? Ela é francesa, tá? E aí, um pouco do que os autores traz, o autor, né? O autor traz sobre os principais temas dela, né? Assim, o que destaca ela vai dizer assim, ó, ele é o ser humano, ela vai prestar muita atenção no ser humano como um ser de linguagem. Claro, ela estava muito ligada à história da, da perspectiva francesa, ela convive bastante com Lacan, que já estava desenvolvendo a ideia da linguagem, prestando atenção na linguagem, muito fortemente, principalmente quando ele vai e caminha para o âmbito da filosofia, né? Então, ela entendia o ser humano como ser de linguagem, pertencente a uma linhagem, e a transgeracionalidade dessa linguagem, né? E que essa linguagem expressava um lugar desse sujeito como necessariamente ligado a ser desejado e a desejar desde a concepção da criança. Olha aqui que bacana quando eu vivo dizendo para vocês que as leituras da infância, elas parecem que foram lá na introdução ao narcisismo de Freud e mobiliaram, reequiparam, revitalizaram os primeiros andares da obra freudiana, né? Ela diz assim, ó, as pessoas parentais respondem pela coesão narcísica da criança, isso a gente já viu um pouco em Winnicott, certo? Quando a gente fala em integração. O bebê se inscreve no espaço afetivo triangular. É isso que eu venho dizendo o tempo todo, né? Essa mãe tá ali, tem a díade, mas tem que ir formando a díade o suficiente para ir vendo o outro e a realidade. Saber que a mãe concebeu o filho num ato de desejo situa a criança em sua verdade e a livra de uma hemiplegia afetiva e simbólica. Então, daí a gente pode dizer se a criança é o gozo da mãe, é uma relação perversa, né? Que a perversão significa você tomar posse do corpo do outro, em última instância. Então, assim, a criança precisa ir vendo que tem um outro, que a mãe deseja outras coisas. E outras coisas não precisa ser exatamente um pai, né? Que essa mãe trabalha de secretária e aí ela teve um bebê, apesar de ser secretária, ela quer também ter um bebê.
que essa mãe triangula com outras coisas, faz essa criança não ser metade paraplégica, vamos dizer assim, né? E é grave para o narcisismo, né? Ao mesmo tempo que a criança ela depende desses pais e desenvolve todo um mundo complicado com relação ao que esses pais forçam e precisam e instalam nela de realidade, é grave para o narcisismo da criança quando alguém ataca os seus pais. Ela mesma ataca, né? Vamos dizer assim, os pais. Mas alguém de fora fazer isso, para a criança é muito duro, tá? E é óbvio, né? É muito duro você ver aqueles de quem você depende atacados e aqueles perante os quais, e agora estou indo lá em Melanie Klein, porque isso aqui é um tanto kleiniano, né? Também, esses pais que você também já atacou, né? Então você meio que revisita o mal-estar de ter atacado aqueles de quem você depende. Tudo bem, gente? Deixa eu ver a cara de vocês. Tudo bem? A cara da Marília. Faz sentido, Marília? Não, não faz. Você já foi no jogo de futebol? Você viu o que Já. acontece quando a gente xinga a mãe do juiz? E por que a gente xinga a mãe do juiz? Porque é o calcanhar de Aquiles de todos nós. Quando xinga a mãe ou o pai. Nas brigas mais ferrenhas, quando eu quero ofender a Marília, eu digo, isso aqui, o teu pai é um... Digo alguma coisa do seu pai ou da sua mãe. Percebe por que a gente faz isso? Né? Tem uma condição aí interessante se pensar, né? A criança ela não suporta muito ver seus pais sendo atacados, né? Assim, o ataque aos pais é algo que é muito triste, muito dificultoso para a criança pela situação de dependência, que ela reconhece aquela dedicação daqueles que cuidam. Ponto. Isso é fácil de entender. Por um outro lado, o ataque aos pais também significa a criança, de algum modo, pensar, nossa, eu já ataquei eles, tenho tanta raiva deles de vez em quando, consegui reparar, agora vem alguém atacar? Faz mais sentido agora? É psiquismo isso. A gente tem que pensar nas relações de objeto para poder entender isso. Não quero compreender. A gente tem que pensar nas relações de objeto para poder entender isso. Não quero compreender dimensões do inconsciente como se fosse essa realidade aqui. Mouse, luz, mouse. Tudo bem? Não dá. A ideia de pensar um objeto significa a ideia de pensarmos uma dimensão inconsciente que a gente não palpa ela. Tá? Então, o infância inscreve-se imediatamente numa tríade, né? A criança, numa tríade, toda a situação em que a criança serve de prótese para um dos pais é perversivo. Olha só que interessante. O que é prótese? Né? Se uma criança vira o falo da mãe, eu vou lá agora na leitura lacaniana, que eu acho que se uma criança vira o falo da mãe, ou seja, todo o espaço de gozo dessa mãe, de resolução das conflitivas dessa mãe, essa criança não vai se ver num terceiro, na relação com o terceiro, que é a realidade. Eu sempre lembro quando eu falo disso, que eu acho que não é psicose, mas é uma neurose grave da tomada do corpo do filho pela mãe, que é o caso do Alexandre, o Grande. Já viram esse filme? Já viu, Alder? É muito interessante a gente ver o Alexandre. O Alexandre, ele é um conquistador e ele tinha uma relação com aquela mãe que tinha umas cobras. A mãe dominava as cobras e certamente isso criava uma coisa muito legal e grande no imaginário desse menino, né? E diminuía o pai era desqualificado pela mãe, enfim. E esse menino era assim o bibelô dessa mãe. E é muito legal que a grande sacada, vamos dizer assim, a grande defesa que o Alexandre conhece para lidar com essa tomada de assalto do seu corpo e da sua vida e do seu psiquismo pela mãe é sair conquistando terras. Confere, Alder? Ele vai conquistando terras, ele fica maior que aquela mãe, né? E ele volta de vez em quando para dizer, mãe, conquistei mais. E a mãe lá no meio das cobras, né? Não lembro o nome dela. Que pena que ele não encontrou um psicanalista no meio do caminho. Claro, não existia psicanálise no século IV a.C. Não sei se é século IV antes ou depois de Cristo.
Não tinha psicanalista. Porque se ele fosse um psicanalista, essas conquistas seriam interpretadas pelo psicanalista como um jeito dele se defender desse lugar em que ele tinha que ir tão longe de casa, tantas batalhas, se arriscar na vida para poder estar grande à altura da mãe que tinha o domínio das cobras, né? São, né? Um outro elemento bem importante, assim. Eu vi um filme essa semana sobre o trauma, enfim, que está circulando aí na internet, de um médico canadense, enfim, que ele falou uma coisa muito legal, assim, que se não houvesse um corpo de um humano adulto que desse a contenção para a criança, aquela imagem que tem ali no começo, né? A criança ela sucumbiria diante de tanta desorganização que ela sozinha encontraria dentro dela. Então isso que a gente chama de comunicação hoje, que é a fala da gente, ela já é muito muito anterior, né? Então isso é o que nos compõe como ser humano, a comunicação. E quando lidando um pouquinho com a sistêmica também, acho que, a, que é bem interessante pensar isso. Ainda sobre essa parte mais introdutória, né? As crianças herdam qualidade dinâmica dos pais. E olha aqui, ó, na estrutura do sujeito há 3 gerações em jogo. Nem por isso, no entanto, o doutor reduziria o sujeito à simples expressão da fantasia parental, né? Então, assim, a gente vem dessa geração, mas a gente vai acumulando outras coisas, né? O próprio Alexandre, que a gente está falando, ele tem lá a fantasia parental, de que ele tem que conseguir esse equilíbrio entre o ser o falo da mãe, enfim, mas poder ser também um homem conquistador, dono de um reino. Então, tem outras coisas que incidem sobre o Alexandre o Grande. Senão ele ficaria lá deitado com a mãe e as cobras, né? E ele não fez isso, né? Interessante pensar também. Outra coisa interessante que ela vai dizer é que defeitos e rompimentos do vínculo pós-natal podem ter repercussões graves na vitalidade do bebê, né? Então, assim, aquilo que a gente falou, que a Marília trouxe alguns exemplos, né? Defeitos e rompimentos no vínculo, né? Às vezes essa dificuldade que a criança tem de perceber o outro, né? A gente pensou um pouco no autismo, tem repercussões na vida do bebê, né? Mas também é sempre legal lembrar o que o Winnicott fala, que crianças são tendentes ao desenvolvimento, né? O que aparece um pouco na aula hoje aqui, até mesmo quando a Marília fala, a Marília não, a Lilian fala, enfim, né? Então essa possibilidade de buscar. E o ser humano tem uma capacidade de sublimar a privação de quase tudo. Olha só que lindo isso aqui, daí vem a comunicação de novo. Desde que essa privação seja mediatizada sem mudar a realidade. E desde que ela esteja em relação com alguém que possa dizer de sua experiência. Então, assim, a criança ela precisa de mediação, por exemplo, aquela coisa do latido do cachorro, né? O latido do cachorro, pela intensidade dele, sei lá, ela precisa ser mediatizada. O que é mediatizada? É a mãe conseguir dar para a criança elementos que permitam que ela diferencie o que for possível, a depender da idade dela, a experiência interna do latido que entra por esse ouvido, que algumas crianças podem ser mais sensíveis a isso e outras não. Mas daí tem uma mãe que está ali atenta ao nível de sensibilidade dessa criança, né? E aí a criança vai começar a experimentar situações, às vezes, muito difíceis de um modo diferente. Aí é que vem a sacada de Winnicott. A mãe está num ambiente. E se a mãe não tiver calma o suficiente? Percebem? E aí a gente começa a repensar aquilo que a Marília questionou lá no início da aula, que é: cuidemos para não colocar tudo nas costas da mãe. A mãe está no ambiente. A mãe não é de ferro, porque às vezes essa leitura pode fazer a gente achar que existem mães de ferro. E até uma mãe de ferro muito gelada. Ela nunca vai fazer o holding e o handling. Gente, eu estou raciocinando sozinha aqui, mas faz sentido? Tá? Engraçado, eu falei mãe de ferro, apareceu um gelo aqui em casa. Mãe de ferro, não existe mãe de ferro, né? E aí a gente tem que vestir a roupa winnicottiana nessa hora, né? Porque aqui, tanto a doutor quanto a Klein, né?
precisa sempre lembrar que essa mediação precisa se dar num corpo da mãe. No corpo que eu quero dizer, esse corpo aqui não conseguiria pegar uma criança direitinho, limpar a babinha dela, ver se ela está com fome, se eu estivesse com tudo desmoronando na minha volta, né? Então, a ideia de sintoma é pergunta muda, né? É muito interessante pensar, né? Que uma criança que chora, 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 ela está se perguntando por essa mediatização, só que não consegue dizer dela, né? Também passa por essa relação lá com o corpo da mãe, né? Então, o bebê, ele é um objeto parcial, né? Ele não tem essa integração total, né? Então, um atributo do ser da mãe, ao mesmo tempo que ele aparece como objeto parcial dele mesmo, né? Então, primeiro ele está confundido ali com a mãe, depois vai sendo direcionado para o objeto total, né? Ele, a mãe nutriz, numa imagem do corpo fálica fusional. Nossa, o que quer dizer isso aqui? Essa junção inicial que deve existir, né? Que é aquilo que eu falava lá na parte que a gente viu do Winnicott, desse vínculo bem próximo, bem bacana, dessa criança. Então, dito isso, olha que a relação mãe-filho está sempre buscando a triangulação, mas para que essa triangulação aconteça, eu separei alguns elementos aqui do texto do autor que apresenta o doutor para a gente, relativos a dizer assim, ó, para que a relação mãe-filho na díade aconteça e alcance a triangulação, a relação mãe-filho na díade tem que conferir estabilidade. Aquela mesma que a gente viu em Winnicott em algum momento, lembram? Tá? É curioso que um autor não cita o outro, né? Mas vamos lá. Os primeiros meses de vida é necessário que haja, nos primeiros meses de vida, é necessário que haja uma única pessoa para servir de relacionamento eletivo do bebê. Ai, tem que ter só uma única pessoa? Não, não tem que ter uma única pessoa. Mas tem que ter a garantia dessa estabilidade, a fim de que ele centre em seu próprio interior, ele cria a memória dele mesmo no outro. Ele vai memorizando o que ele sente a partir do que o outro oferece do mesmo jeito. Primeiro fator de segurança narcísica. Essa presença humana vital é mediadora das percepções e instauradora do sentido e de humanização. Isso aqui é muito importante. Humanização, sentido, o som, papai está chegando. Mamãe coloca comidinha depois que o papai chega. Ou seja, isso precisa ter uma estabilidade, né? Quando não se obtém resposta ao seu apelo por trocas, às variações de suas sensações, de suas percepções, o bebê não experimenta confiabilidade, não encontra alguém que mediatize o que ele está vivendo e lhe confira sentido. E isso é um risco de mortalidade simbólica. Isso aqui são trechos tirados lá do texto, tá, gente? Como anuncio lá no início. Desde muito cedo, ele armazena em sua própria memória percepções de encontros auditivos, olfativos, visuais, memorização de um vínculo, que é a experiência fundamental que inicia o filho do homem e da mulher, né? Em sua existência. Um vínculo introjetado, integrado no sensório, sinônimo de coesão do bebê. Então, para que haja triangulação depois, primeiro esse bebê precisa estar se sentindo integrado. E integrado, como eu leio mais o Winnicott do que doutor, eu sempre vou usar o termo integração, né? Gosto muito desse termo, né? Integração. De coisas que eram para estar juntas, mas elas vão sendo juntadas por processos que vão conferindo, né? Encontrando, né? Essas peças, enfim. E é muito legal que a criança, quando ela brinca de Lego, nem é Lego, né? Antes do Lego tem outros brinquedos que a criança brinca, sei lá, um buraco que é um triângulo que entra no buraco triângulo, um buraco quadrado que entra um quadrado dentro do buraco quadrado. E eles vão sendo percebidos e integrados pela criança como seu próprio corpo. Então, quando a mãe fala, vamos tomar dedê, ela é suave. Ela não fala a palavra paralelepípedo, né? Percebe? É suave, é curto. E o que é curto a gente conhece melhor, tá? Então, essa ligação primeira com o corpo da mãe, inclusive o olfato, né?
ruptura da dia de zona erógena do olfato, sentir os cheiros, enfim, também acontece. Os cuidados alimentares, o olfato, a audição, o tato, organizando as trocas significantes, né? Eu ligo isso aqui à ideia de holding e handling de Winnicott, por exemplo, lá no CAPS infantil, e todo ano, quando eu estou com estagiários lá, a gente faz um trabalho com autistas, apenas brincando de órgãos dos sentidos. Acho que eu já contei para vocês, a gente levou os autistas para a feira do Hiperbom, Hiperbom não, do Hipo, feira não, desculpa, para a horta do Hipo, né? Então, assim, os autistas têm um dia que eles brincam de cheirar dentro do CAPS infantil, cheira alho, cheira café, cheira isso, cheira aquilo, mas brincando, né? Entre eles, com os estagiários, com a psicóloga também. Então, eles brincam de cheirar, e é muito legal porque um cheira o alho e faz uma cara que é uma coisa meio que espontânea, cheirar um alho. Essa espontaneidade que vem do corpo, a reação do corpo, chama mais a atenção do outro, porque é algo que não é tão simbolizado, é algo, né? Daí o outro olha. E aí ele quer cheirar também. E daí permite que a estagiária entre e fale, ih, cheiro de alho, é ruim, né? E aí o fato de ter acessado, outra criança ter acessado, ela permite a estagiária entrar e nomear aquilo, e brincar, e rir. Então vamos lavar a mão, aí permite que a estagiária pegue na mão, vai tendo contato e vai brincando. Aí alguém cheira algo bom lá, né? Sei lá, diz um cheiro de algo bom para uma criança, chocolate, né? E aí alguém corre para lá para pegar o chocolate. Então vamos dividir o chocolate. Quem divide? Então vamos brincando de cheirar e de se relacionar. E aí depois no outro dia, vamos cheirar coisas em outro lugar? Daí eles entraram tudo numa Kombi e foram para a horta do Ipo, que fica lá em Palhoça. E aí cheiraram folha de laranja, e cheiraram isso, e viram que coisas não têm cheiro. Enfim, se relacionaram com o agricultor lá da horta, enfim. Isso é base para a gente fazer intervenções com o autismo. E por que no órgãos do sentido? Porque visita lá nos fundamentos da construção do prédio. Não percebe? Você acha que isso não tem efeito sobre a criança? Né? Então, o cheiro da casa, o cheiro, tudo isso, só a zona erótica. Por que erótico? Erótico porque dá prazer em cheirar, em ter alguém que faz eu reconhecer o cheiro, que está atenta que eu cheire. Isso é o erótico. Isso é o prazeroso. Isso é reconhecendo uma mãe, você é show de bola. É aí que está o erótico, tá, gente? É aí que está a dimensão da sexualidade. E sendo assim, em crianças comuns, isso vai sendo constituído. No caso dos autistas, por que a gente faz assim com os autistas? Para brincar com eles. E este mesmo grupo com os autistas, de 15 em 15 dias a gente se reúne com os pais. Eu falo os pais, mas só vem mãe, tá? E aí a gente brinca com as mães também. A gente brinca de brincar de cheiro com as mães. E conta um pouco de como a gente brincou com as crianças, e elas falam como elas brincam, e a gente brinca com elas um pouco e ensina a brincar. E às vezes tira ela de um lugar muito pesado e perigoso, que fica neurotizado da sua desrealização enquanto mãe, porque o filho não veio como se imaginava. E elas conseguem adotar outras possibilidades de potencializar o desenvolvimento dessa criança em direção à vida. É isso que se faz, é isso que dá para fazer. Aí, dá mais, calma, dá mais. Um dia apareceu um pai num grupo desse. Foi muito bom. Apareceu um pai. Então, elas olharam, aquele olhar de estranhamento para aquele homem, um homem aqui. Eu aqui querendo cuidar da Díade com a minha criança e um homem aqui. E este homem fala de como eles cuidavam, enfim. E a gente, é claro, que aproveitou aquela presença masculina para ver que efeitos tinha ele naquele grupo, como um terceiro, né? Mulheres e um homem. E que isso poderia proporcionar para aquela criança dele e para as crianças dela, assim.
A gente poder interpretar um pouco o que aconteceu disso no grupo, tá? Então, isso vale para pensar relação com autistas, mas também para as crianças em geral. Então, essa parte aqui da doutora é muito legal, né? Porque para ir em direção à triangulação, tem que ter essa dia de essa posse do corpo da mãe, esse handling, esse holding. Daí eu vou no Winnicott, né? Você percebe, eu sou meio infiel, tá? Com relação a autores. Eu tenho essa característica, tá, gente? Acho que a clínica vai fazendo isso com a gente, né? A gente poder ir, voltar, usar de um autor aqui, o outro lá, enfim. Então, sem a fala do outro, as percepções da criança só se cruzam com o próprio corpo, que então torna-se um corpo coisa. Olha só, que legal, né? Então, é ele com ele mesmo, né? E, e aí, por que que é corpo coisa? Porque é um corpo que é, ele não... Ele fica um objeto dele mesmo, né? Ele não cria fantasia, ele não cria o outro, ele não acessa outra realidade. É um circuito, e a doutor vai falar, doutor não, o autor que fala, doutor vai falar isso em outro lugar, né? Quando ele vai falar da imagem do corpo. É um corpo que os circuitos fecham nele mesmo. Então não vai lá fora, não brinca, não cria, não traz novidade, não desenvolve. Não vai vendo fora, não busca, não traz, não sente outra coisa com esse corpo. E é um corpo que a linguagem, porque a gente precisa ter linguagem para se relacionar com o outro, né? Não vai se constituindo. Tá? Como é que esse terceiro, esse outro, essa realidade vai entrando, né? O bebê, né, no corpo dele, né, o seu corpo só se distingue do da mãe nos momentos em que uma terceira pessoa está presente. Epa, verdade. Então, tem que vir a babá, tem que vir a empregada, a vizinha, alguém. Então, esse terceiro não necessariamente é um pai, né? Então, daí a criança, quando a criança está sendo amamentada, é muito comum, né? Ela está mamando, chega alguém e fala, ela para olhar, praticamente ela dá uma encarada, né? Isso vai constituindo essa triangulação. Só que é bem importante que tenha alguém ali, que vai, que volte, foque a criança de novo em continuar mamando, fale alguma coisa com a criança, ela sai de lá e vem, né? Então, essa triangulação ela vai se constituindo nisso, né? A mãe ver um outro, permitir ver um outro. É bem comum, por exemplo, que nos primeiros meses de cuidado com uma criança, a criança fique mais com uma pessoa. Vou pensar numa condição em que a mãe cuide da criança. Então, é preciso uma triangulação para que o sujeito fale de si num eu referindo a um ele, né? Então, olha que legal, isso aqui que eu acho que é o máximo dessa lâmina, né? O pai exerce um poder dinamogênico, ele cria uma dinâmica, ele cria um movimento de assim, assim, para outros lugares, né? Enraiza a criança numa filiação, normalmente pelo sobrenome que ele transmite, né? E desempenha um papel decisivo na sexuação. Aqui está tudo, né? Aqui é o ponto de chegada da criança na possibilidade edípica, né? Dinamogênico estabelece dinâmicas, estabelece jeitos, estabelece equilíbrios. Quando eu falei lá do Alexandre o Grande, né? A gente poderia dizer, é um pai que não entrou ali estabelecendo uma dinâmica. Acho que estabeleceu, senão Alexandre não saía dali a conquistar. Mas mesmo assim manteve uma dinâmica em que esse filho precisou fazer coisas hercúleas. É interessante que Hércules também tem uma história muito interessante assim, viu, gente? Se vocês forem buscar ver o filme, a história de Hércules. Aí é o Brad Pitt, não é aquele ator lá que a gente falou há pouco, Audrey. Então, assim, essa triangulação, ela é ponto de chegada de relações em que a mãe vai fazendo esse equilíbrio, né? De integração do corpo da criança. Então, assim, eu acho que tem umas novidades aqui com relação à linguagem, com relação à comunicação, mas eu não consigo fazer a separação até agora, depois vocês vão ver que tem umas diferenças mais à frente, é o que a gente viu do Winnicott e da Klein. E aí, olha só, aí a gente vai entrar nas castrações.
E a castração para doutor é muito mais intensa. Ela vai falar de castração umbilical, para depois a oral, para depois chegar lá na castração edípica, tá? Que eu acho que se Klein e Winnicott construíram, povoaram o edifício, eu diria que ela vai num andar desse e ainda povoa mais ainda, tá? É assim a minha visão. A gente fala castração, mas talvez tudo que a gente precisa ter é uma castração, mas que ela não seja castradora. Às vezes eu enxergo assim. Porque a pessoa precisa se separar, mas a violência dessa separação é que é o problema. Essa quebra precisa ser sentida. O problema é como ela ocorre, né? Você pode cortar um pão usando um serrote, você pode cortar o pão usando uma faquinha bem precisa, certo? Um jeito de cortar destrói. Vou ser mais duro. Cortar um pão usando uma serra elétrica. Sei lá, uma coisa que violente o pão. Fica sem forma aquela fatia, né? Aquela separação. Agora, se eu corto com qualquer coisa, com um instrumento, né? Não saberia que instrumento, eu posso detonar o pão. Então, assim, o corte precisa acontecer. A palavra castração, às vezes, ela impede a gente de aprender, às vezes eu enxergo isso. Eu sei que ela é importante, não vou mudar a palavra, tá? Mas a palavra castração, a gente precisa dizer, eu preciso ser castrado, eu preciso, mas eu não sei, eu acho que eu preciso ser separado, eu preciso ser distanciado. E entendo, para mim, quando falo a palavra castração, como algo que é sempre muito detonador do outro, tá? Mas fiquem com essa questão aí. Mas a doutora vai falar pra gente sobre as castrações. E olha só onde ela vai. Ela vai até antes, né? Que a Klein e o Winnicott com algumas coisas bem interessantes. Que é assim, ela vai dizer que para se chegar nessa relação mãe-filho e a triangulação que eu disse que é riquíssima, temos que passar então pelas castrações. Então vamos olhar elas um pouco agora. Ela vai dizer, né? Primeiramente, da castração umbilical, depois da castração oral, depois da castração anal, depois da castração simboligênica, que é aquela mais próxima do que a gente tem aí da edípica. Então, ela vai dizer, ó, tem coisas antes, gente, tem coisas antes para chegar na edípica. Que é o que Melanie Klein já vinha dizendo, que é o que o Winnicott também diz, cada um com uma tinta diferente, mas se trata da mesma coisa. De dizer que essa criança não foi inaugurada, né? É legal dizer, então, quando eu brinco com vocês que esta professora não foi inaugurada aqui em 27 de fevereiro, quando começaram as aulas. Essa professora foi inaugurada quando eu nasci, há 50 anos atrás, certo? Então, eu, enquanto pessoa, sujeito, estou aqui desde os 50 anos falando para vocês. Então, eu preciso ver rostos ainda, é disso que se trata. Tudo bem? Então, a mesma criança que a gente está estudando, ela o mesmo sujeito adulto que vocês aprenderam lá, que é um sujeito que por volta dos 4, 5 anos passa pelo processo de Édipo, que tem a ver com castração, doutor e Klein, enfim, vai falar que tem coisas antes. Então, para lidar com a criança, a gente tem que prestar atenção sobre esse antes? Sim, mas para lidar com os adultos também. Vixe, Maria. Tá? Fiquem com esse problema. Mas é um problema bom, tá, gente? Então, ela vai dizer assim, ó, a castração não é superponível ao complexo de castração em Freud. Ou seja, ela vem antes, né? Então, ela vai falar da primeira castração. Deixar a placenta, deixar o envoltório, deixar a oxigenação passiva, a nutrição passiva e, ao mesmo tempo, a segurança do corpo inteiro é realmente sair do estado vital. O único estado conhecido é morrer. Antecessor para outras castrações. Então, o próprio nascimento, né? Até teve lá Otto Hahn, que vai falar do trauma do nascimento, não é disso que ela aborda, mas ela está falando que esse primeiro momento é difícil. Então, a criança ela sai de um envoltório muito confortável para começar a viver as vicissitudes e as hostilidades do mundo aqui fora. É frio, é calor, o banho, ele tem que se esticar. Se esticar é algo muito legal, mas também pode ser doído. Né? Ele tem que engolir. Engolir, gente. Engole um copo de água aí. Vou engolir aqui para dramatizar. Não é fácil a primeira engolida. Né? Não é fácil
o banho, aquela roupa passando em mim, enfim. Isso a doutora vai entender como a primeira castração, que precisa ser muito bem mediada pelo espaço, né? Que se tem no entorno. O que quer dizer mediada? Cuidada. Porque senão essa criança só vai experimentar desprazer, 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 e aquele aparelho psíquico, né, vamos dizer assim, que a gente já está olhando para ele desde esse momento, ele pode ter muitas dificuldades de acessar prazer e com este bom equilíbrio, ir de fato enxergando um outro. Eu estou chamando a atenção para a gente, como a Melanie Klein também chamou, de que a criança muito pequena, o bebê, e o Winnicott vai falar que até os 6 meses, ele é totalmente dependente desse espaço, do meio, do ambiente. E esse ambiente vai ter que cuidar dele. Esses cuidados, eles vão ter que ser suficientemente bons para essa criança não experimentar atrocidades 1000 a ponto de ela nem ir galgando, acessando a possibilidade de verificar a existência de um outro. O sistema nervoso dela, vou lá nos neurônios, talvez fique mais fácil, sequer se movem, se organizam, se eles experimentarem o caos. Se eu disser assim, ó, tem uma bomba caindo no prédio onde você está agora, você consegue prestar atenção na minha aula? Não, você entra em caos. E quem disse que a criança de 2 meses não experimenta o caos? Se uma hora vem comida, outra hora não vem comida, outra hora ela fica com muito frio, outra hora ela fica com muito calor, e ela não tem isso. Que lindo. Tá. Certo? Isso é o cuidado. E isso, ela passa a ter essa necessidade, com o que traz o doutor, com o próprio nascimento, porque antes ela tinha isso tudo muito temperado. Uhum. É isso que o doutor vai dizer. E essa castração que ela vive, e não sendo cuidado, não permite ela indo para etapas posteriores, desculpa. Vou nas outras que eu acho que vai ficando um pouco mais fácil. Tá. Obrigada. Aí, essa criança vai sendo cuidada. Então, uma outra castração que ela vai viver, então ela vai sendo cuidada, vai sendo dado comidinha, e essa comidinha é dado no colinho, e antes da comidinha dá o banho, depois, antes da comidinha dá o banho, ela fica quentinha. Tudo isso, ela passa para uma outra etapa, né, que é a possibilidade de ela ir perdendo este lugar de que tudo chegue para ela através da oralidade. Então, a privação imposta ao bebê daquilo que para ele é o canibalismo em relação à mãe. O que quer dizer isso aqui? O desmame vai acontecendo e também o impedimento de ele consumir aquilo que seria um veneno mortífero para o seu corpo, ou seja, a proibição de comer o que não seria alimentar, o que seria perigoso para a saúde e para a vida. Desmame e palavra. Importância do desmame não ser esvaziado de palavras. Olha só o que ela diz. Essa criança vai sendo cuidada, a mãe vai falando com ela, vai dando comida, vai dando banho, vai pegando no colo, e vai chegando uma hora que isso vai sendo tirado dela. E vai sendo tirado dela e a criança, às vezes, fica bastante voraz para esse vínculo. E aí precisa sendo colocado palavras. Não, meu bebê, vamos comer agora sim. Vai sendo colocado palavras. E essa mãe vai significando esse desmame. Então, aquilo que a criança experimentava como algo muito ruim, que coloca nela uma posição agressiva, inclusive, né? De não pode mais comer e se alimentar desse jeito, vai sendo colocado palavra. Olha que legal. Se lá atrás não dá para colocar palavra, só cuidado, na hora que uma criança está com um aninho e se resolve tirar a mamadeira, o peito, principalmente o peito dessa criança, se isso for revestido de palavras, a gente pode dizer a criança está perdendo, ela é castrada, né? Ela é cortada dessa imagem interna que ela tem de que eu sou a mãe é minha, enfim, por que é castrada? Quer dizer, cortar algo que é fundamental, que é o próprio, ela vê o corpo todo dela como sendo um corpo oralizado. E aí ela passa por essa segunda castração. Segue mais um pouco, até então ela não tem relação nenhuma.
com relação a fazer cocô, a fazer xixi, e chega uma hora que aquele corpinho, né, que tá todo ligadinho à mamãe, que vem e troca, e manipula, e limpa, e brinca, enfim, e essa criança vai sendo colocada diante de, olha, você precisa fazer cocô sem alguém te ajudar. Mais palavra, tá? Eu tô sendo bem, tentando ir bem no que o doutor fala, que é a linguagem. Vai sendo colocado mais palavra, e agora você vai tendo cada vez menos ajuda em fazer cocô. Ah, tem um piniquinho ali para você. 1 aninho, 8 meses, né? Nessa idade que a gente compra um piniquinho para as crianças. Marina, ajuda aí, né? Não é nessa idade? Então, quando a gente dá um piniquinho para a criança, é um brinquedinho, um piniquinho é azul, tem um patinho no piniquinho, não sei o quê. Mas significa, neném, faz cocô aí no piniquinho. Então, olha que distância que a gente cria, né? Da criança. Então, é uma outra castração. Que a criança tinha toda a ajuda, e com isso a gente ainda diz para a criança. Olha quanta linguagem a gente diz para a criança. Você não pode fazer cocô em qualquer lugar. Cocô em qualquer lugar não é bom, é fedido. Com isso a gente está dizendo, inclusive, para a criança, você não pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar, você não pode fazer qualquer coisa para qualquer pessoa. A gente está instalando não só linguagem e separação, a gente está instalando umas regras para essa criança. Dói regras. Eu sei que quando eu digo a regra a gente não gosta da regra. É ou não é? Eu sou professora, sei que eu coloco regras para correção de avaliação em algumas matérias, todo mundo me odeia. Enfim, é isso. A lei, não dá para fazer cocô aqui. Que cheiro ruim. Isso é lei, gente. A gente acha que lei é só o que está na Constituição Federal de 88? Não. A lei ela é instalada quando a gente vai fazendo isso com as crianças. Aqui não pode. Não pode fazer qualquer coisa. E o piniquinho representa isso. Significa, inclusive, quando a gente fala, significa um controle, o esfíncter, o controle do esfíncter, ele é um controle que ele emana para as outras partes do corpo. Esse corpo não pode ser batendo em qualquer coisa, bater no vidro e quebrar. Eu não posso deixar uma criança pegar esse copo aqui e jogar no vidro. Ela já tem forças para isso, então assim como não pode fazer cocô em qualquer lugar, não pode jogar vidro no vidro, na vidraça de casa. Então esse corpo vai sendo controlado. Olha que castração, gente. É isso que a doutor vai dizer. Só que a doutor, do jeito que enxerga, diferente da Klein, do Winnicott, ela vai falar, é linguagem. É aí a relação bem forte da doutor com Lacan, tá? E que ela foi buscar toda a linguagem. Não que a linguagem não tivesse sido vista por Winnicott, só não foi tão enfatizada. Seguindo mais um pouco. Aí a castração, enfim, a castração que está ligada à castração que vocês estudaram, que é a simboligênica, que é o impedimento de pulsões se satisfazerem de imediato num circuito curto em direção ao objeto visado. Ah, aqui já tem objeto visado, é mamãe, é papai. E por adiar a satisfação delas num circuito longo, mediante um objeto transicional e, posteriormente, graças a sucessivos objetos ligados ao primeiro objeto. Ou seja, a criança aqui, ela experimenta, né? Ela já vê... Opa, desculpa, fiz uma bagunça aqui. Aqui, ela já vê um objeto. Só que ela tem... O que é o objeto? Aqui, ela já sente, experimenta... desejo em ter, incorporar essa mãe, ela vai percebendo que esta mãe não se interessa só por ela, ela tem que adiar essa satisfação. Aí, aqui, ela percebe de que ela não é, eu diria assim, o último biscoito do pacote, ou ela percebe que ela não é, o centro daquela vida da mãe, né? E ela recorre, né, a objetos transicionais, que é o que a gente vai ver um pouquinho aqui na próxima, né, na lâmina, e ela vai elaborando este lugar de que ela deve falar, ela deve buscar, ela deve ir atrás de outras coisas, ela vai elaborando essa perda que ela consegue ter. A gente só perde aquilo que a gente tem. Ela já tem o objeto um pouco mais visado, que é a mãe, e ela vai perdendo esse objeto para outras coisas, que é, de fato, colocada pelo doutor, mais correspondente à castração edípica, né, que vocês viram, que estudaram aí
com o Fred. Já te dou a palavra, Josi. Aí só para ligar, então assim, as castrações são experiências para doutor mutativas que pontuam o desenvolvimento da criança. Assim, é como se fosse uma construção que vai possibilitando essa criança acessar outras coisas, outros desafios do desenvolvimento, e elas participam da aprendizagem do desejo humanizado. Olha que legal, a doutor vai usar o termo humanizado, o Winnicott também usa. Por quê? Porque se não tiver este alcance de um corpo que se desliga do outro corpo, lá na oralidade, de um corpo que acessa, que tendo outro, leis, controles, você precisa controlar isso, você não pode sujar qualquer coisa, você não pode isso, enfim, né? Lá na analidade, né? A gente fala oralidade, então tem analidade. Então percebam que são momentos, etapas, eu não gosto de falar em etapa, porque senão a gente fica procurando onde começa uma, onde termina a outra, não, elas estão até aqui hoje, a vivência dessas etapas com a gente. Tanto que o Winnicott vai dizer que a transicionalidade está até hoje na gente. A gente leva um copinho de água e alguma coisinha para o quarto da gente, enfim, para a gente poder dormir sossegado, né? Então, se a criança não for construir nessa transicionalidade, aqui a doutor usa um termo do Winnicott, a gente não se humaniza. A gente acha que os nossos desejos, que a gente pode matar o outro, que a gente pode roubar do outro, que a gente pode devorar o outro. Tudo bem? Então, a castração, as castrações, ou seja, esses distanciamentos que a criança vai fazendo e vendo um objeto, não sou eu o centro da vida, mas existe outros centros, humaniza. Faz sentido para vocês? Então, o que a gente chama de educação, processo educativo, ele é muito mais psíquico do que a gente costuma dizer nos espaços educacionais. E aí, tem outra contribuição muito bacana da doutor, que ela vai falar da imagem consciente do corpo, que é essa ideia, bem bacana, né? De que as imagens, as palavras, os afetos, tudo isso que a gente viu constituindo, né? Associadas à vivência corporal e relacional, deixam impressões somatopsíquicas, a partir das quais se constituem os primeiros referenciais, as primeiras imagens inconscientes do corpo. Então, aqui é muito legal para quem estuda essa coisa de obesidade, imagem corporal, esquema corporal, acrescentar que nós temos uma imagem inconsciente do corpo, desse corpício que está aí sentado na frente do computador agora. E elas as imagens só se revelarão a posteriori, durante o tratamento analítico. Então, ela não é esquema corporal. O que é esquema corporal? Esquema corporal quer dizer a minha percepção do que faz uma mão, do que faz um pé, do que faz um pescoço. Isso aqui é a noção de esquema corporal. E nem o corpo fantasiado, né? Assim, esse corpo que posso seduzir alguém, e, enfim, ele serve, então, esse corpo conquista alguém para cuidar de mim. Não é essa a ideia. Mas o lugar inconsciente de emissão e recepção das emoções, inicialmente focalizadas nas zonas erógenas de prazer. Então, esse corpo tem uma história de acesso ao prazer, né? Esse corpo tem uma história de acesso ao prazer. O prazer de olhar para o ursinho, de gostar do ursinho, de acordar de manhã e vê-lo do lado da cama. E aí eu brinco de avião e mostro para o ursinho um avião, converso com ele, me tranquilizo quando eu estou com ele e mamãe não está perto, porque eu já nem preciso da mamãe o tempo todo. Mostro o avião voando por ursinho, daí eu vejo que essa mãozinha é potente, ela consegue fazer gestos com o avião. Olha só que gesto bonito. Então, isso vai formando uma imagem consciente do corpo. Só possível porque alguém que agora está tomando vinho teve muito atento à dedeira do bebê. Mas indo mais um pouquinho. Então, ela vai trazer essa ideia das imagens inconscientes do corpo, e ela vai, inclusive, fazer uma brincadeirinha, né? Do imagem, em francês, né? Remete à identidade. Ma, a mamãe, por isso que eu falei dessa coisa da dedeira e do vinho. E G, a terra, a base, né? O corpo por advir. Então, esse corpo, ele vai precisar estar sempre sendo renomeado. E por quê? Porque ele tem uma dimensão muito inconsciente. Eu volto aqui para poder pensar.
esse menino não vai lembrar desse dia, mas um dia ele brincou de aviãozinho fazendo assim. E ele acessou o prazer de um corpo que brinca, controlado, que dá prazer, ele experimentou um gesto, ó, esse gesto traz um prazer para uma criança, pode trazer um prazer. Mas por que traz prazer? Porque ele está mostrando por ursinho, que está representado aqui um objeto transicional, que tem a ver com a mamãe. A mamãe nem está mais aqui, mas ela está representado no brinquedo, na tranquilidade de brincar, enfim. Por isso que eu brinquei. A mãe está tomando vinho lá com o papai agora. E pode ficar nesse lugar mais distanciado do menino, porque o menino conseguiu significar nesse corpinho uma tranquilidade, e ele pode experimentar prazeres com esse corpo. Tato, olha o jeitinho que ele segura o avião. Certo? Então ele está tendo prazer, esse corpo está sendo, inconscientemente, esse corpo está desenhado, significado para ele. Tá? Seguindo mais um pouquinho, aí ela vai dizer assim, ela entra aqui numa divisão mais didática, eu gosto dela, mas eu acho que para agora não precisam ficar fazendo essas diferenciações. Ela vai dizer assim, ó, que tem um aspecto estrutural, mas olhar para eles ajuda a ir entendendo mais essa imagem consciente do corpo, que é a imagem de base, que se atualiza nas primeiras relações que acompanham a respiração, a satisfação das necessidades, dos desejos parciais, permite ao sujeito sentir-se numa mesmidade de ser, numa continuidade narcísica, espaço-temporal. Então, aquilo que vocês estudaram lá do narcisismo, olha o que tem atrás. A imagem funcional, a realização do desejo, pulsão de vida, segurar o aviãozinho, pode ser ali que se inscreva essa imagem funcional. Só que esse corpo tem que estar respirando bem, né? Esse corpo tem que estar alimentadinho, né? A imagem erógena focaliza o prazer, o desprazer em relação ao outro, né? Então, assim, por isso que eu falei do ursinho, que representa, por isso que eu coloquei essa imagem, que representa um outro, esse outro é mamãe, é quem cuidou, enfim, que está representado ali, mas pode ser a mamãe também. E o entrelaçamento entre isso aqui tudo, que é a imagem dinâmica, que corresponde ao desejo de ser e de preservar num advir, numa intensidade de espera e de alcance do objeto. Isso aqui tem a ver com a ideia de desejo, gente. Vocês só estão aqui me aguentando nessa aula porque vocês têm desejo. Desejo de entender, desejo de relacionar mais coisas, porque vocês alcançaram um pouco esse lugar aqui, de uma imagem de base, de uma imagem funcional, de uma imagem erógena, que focaliza nesse conteúdo todo, no professor, nos colegas, enfim, vocês entrelaçam isso e ficam no advir, no esperar por ser, ou seja, seres desejantes. Senão vocês estariam destruindo o ursinho por aí, pegando um avião e pá, 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 na cabeça dele. Tô brincando, tá? Caricaturando. Por isso vocês estão nesse cuidado todo de estar aqui na aula, prestando atenção, sentados, no computador, que chatão, ficar nessa tela mesmo tendo pandemia, entendeu? Por isso que vocês aguentam isso tudo. Vocês adiam, vocês estão desejantes. Se a gente for usar isso aqui da doutor, serve, por exemplo, para explicar isso. Como é que a gente chega a sermos pessoas que querem, que desejam, que almejam algo que a gente nem sabe o que é ainda. Não vou falar aqui das patologias, eu quero entrar numa coisa que é muito importante, que está nesse texto, é simples, depois de tudo que a gente falou, fica simples. Que é um pouquinho do que o texto traz, que são essas 3 últimas lâminas, que vão falar um pouco sobre, então, como que é começar a atender criança, né? Eu vou olhar aqui pela perspectiva mais de doutor, está mais organizado no livro, não teria nenhuma discordância do que está aqui, a não ser o que vai ser dito ali sobre não fazer atendimento analítico com criança com menos de 6 anos, que a doutora vai dizer isso, né? Ela só atende crianças com mais de 6 anos. Mas, enfim, um pouco sobre, então, quando chega uma criança, né? Olha só, fica fácil a gente pensar agora o que ela vai dizendo, assim, sobre entrevistas preliminares. Então, é necessário discernir de onde vem a demanda. Olha só que bacana. Porque muitas vezes não a demanda, a criança que chega no colo dos pais como tendo algum tipo de dificuldade, mas a dificuldade é dos pais, de brincar com a criança, de sorrir com a criança, de extremas exigências. Aí você vai entrevistar esses pais e eles podem falar, não, desde os 8 meses eu já coloco ele no piniquinho, que ele faz cocô sempre na hora certa, né?
Não dá. Não dá. O neném faz cocô na hora certa, mas não dá para colocar no piniquinho e ficar segurando o bebê sentado e ele fazer o cocô. Não, tem que deixar de sujar a fralda, enfim, para fazer tudo aquilo que a gente falou, de no momento possível de a criança discernir, ela entender que ela não pode fazer cocô em qualquer lugar. E aos 8 meses, tem nenhuma condição. Pode ser que a gente identifique isso numa entrevista inicial e a gente vê que, na verdade, o problema não está na criança, está nos pais que têm alguma coisa neles que colocam uma rigorosidade para si mesmo e para a criança nessa tarefa que é de mediar. E quem vai mediar, se for rigoroso, nunca faz mediação. Tá? Receber os pais juntos, depois somente a mãe, depois somente o pai, porque separadamente eles podem ter diferenças nessa demanda, e depois a criança sozinha. É importante que os próprios pais dizerem o que os incomoda, né, como eu já te disse, e depois perguntar à criança o que ela acha disso. Como já dito, né, apenas só entrevista com os pais pode desenredar uma situação. Fazer emergir o que pudesse ter sido dito e projetado antes que a criança nascesse, e daí pensar, por exemplo, esse casal extremamente rigoroso, pode aparecer uma história de que antes de terem a criança, eles debateram muito sobre se essa criança caberia em meio ao doutorado da mãe. Bem, então, esse rigor aqui de colocar a criança no piniquinho aos 8 meses pode ser que tenha grandes explicações no espaço que foi constituído psiquicamente para esses pais terem essa criança. Que essa aula começa com aquele filme O Começo da Vida, que lança a discussão sobre o cuidado com crianças dever ser um cuidado global, e não apenas do João, porque tem filho, da Marília, que tem filho, da Ana e Paula, que tem filho. As crianças não deveriam ser uma preocupação do João, da Anne e da Marília, porque vocês teriam filhos. As crianças, assim como a ecologia, né, deveria ser uma preocupação global. É uma coisa interessante a gente pensar. E como se não bastasse, né, esse lugar ocupado na economia psíquica, principalmente da mãe, né, primeiramente da mãe, pode identificar muitas das fixações eróticas regressivas da díade, porque a mãe às vezes pode estar numa relação que é aquilo que, eu diria assim, numa linguagem mais lacaniana, o bebê é o falo dela, né? Ali estão todos os gozos da vida dela, as possibilidades de se ver reconhecida pela família, pelo marido, ter uma utilidade, achar que vai cuidar da criança melhor do que foi cuidada, sei lá. Né? Então, isso é importante de se identificar no... Aqui vai aparecer, né? Ela sugere evitar tratamento, ela não diz que é impossível, isso que é legal, né? Tratamentos de crianças com menos de 6 anos. E diante da demanda verdadeira da criança, o trabalho analítico individual, apenas depois de algumas sessões experimentais, né? Ela sugere isso. Que eu acho que é um pouco também o que a gente tem para o trabalho analítico, aquilo que a gente viu um tanto com o Násio, né? As regras fundamentais para esse trabalho, né? Verbalização das associações livres, o pagamento das sessões, ou seja, a gente tem que fazer a criança pagar pelas sessões? Não. Mas, por exemplo, tem cenas, acho que ela traz nesse material, a criança trazer um desenho, a criança trazer algo para a sessão, né? A criança ter o lugar dela, a caixinha dela, o espaço de brinquedos dela, das produções dela na sessão, ter isso organizado é um jeito da criança ter um compromisso com o setting. Ela não usava muitos brinquedos, mas mais papel, massa de modelar. E olha aqui que lindo a regra da associação livre, né? Você vai dizer em palavras, nos desenhos ou na massinha de modelar, tudo o que pensar, sentir enquanto estiver aqui. Mesmo que coisas que com outras pessoas você sabe ou acha que não convém dizer. Então, assim, é possível dizer isso aqui com uma criança de 7 anos, sem problema algum. Aqui é para a gente conversar sobre as coisas que às vezes deixa agoniado. Dá para dizer isso para uma criança. E aqui, pensando naqueles exemplos que eu já falei da doutora, né, de como ela acalmou muitas crianças falando, né, ajudando ela a traduzir na língua o que estava sentindo,
mesmo que a criança ainda não tivesse a linguagem, mas procurando reconhecer o que essa criança podia estar sentindo e falando com ela, olhando para ela, entendendo que o corpo da mãe muda quando a gente conversa com uma criança, então o corpo de quem cuida também muda quando está conversando sobre uma criança, sobre a criança para com a criança. A doutora tinha isso, ela dizia que a gente devia dizer para a criança o que estava acontecendo, né? Algo do tipo, papai foi embora, a mamãe tá triste, mas você tá no meu colo, eu vou cuidar de você. Coisas desse tipo, né? Aqui o pagamento simbólico, né? Com pedrinhas, selos, desenhos, pedaços de papel colorido. E a ideia de que a análise não é uma brincadeira. E aqui ela coincide um tanto com a crítica lá kleiniana à ludoterapia, né? Nem uma erotização relacional, ou seja, fazer a criança experimentar prazer, enfim, e nem um gozo compartilhado, né? Um espaço de crescimento, enfim. Então, aqui ficam algumas dicas fundamentais para vocês de que as entrevistas com crianças, elas imprescindem de uma avaliação do projeto de criança por quem cuida dessa criança. Certo? Ah, um casal que tem uma criança adotiva. Puxa, o projeto de um casal que tem uma criança adotiva é um projeto muito especial. Como é que ele está? Como que pensaram? Que lugar na dimensão de prazer desses pais está colocada essa criança e por aí afora, tá? Essas são as contribuições da doutor para poder pensar aí a criança.